Filosofia e Catolicidade, pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, leremos os capítulos 12 e 13 do livro Maçonismo e Catolicismo, do padre Félix Sardá Salvani, dando continuidade à leitura da obra Maçonismo e Catolicismo, ou, mais precisamente, a uma parte dela. Capítulo 12, da oposição radical que existe entre a maçonaria e o catolicismo em sua maneira de considerar os direitos do poder paterno. O maçonismo ensina monstruosidades maiores ainda em relação à família, e ele não se contenta em ensiná-las, ele as coloca em prática. Essa é a consequência lógica de seu modo de organizar esta instituição fundamental unicamente no âmbito civil e do princípio absurdo que tem prevalecido, segundo o qual a família é uma criação da lei civil que mantém sua existência e força. O maçonismo dá um passo a mais. Ele afirma que todos os direitos que nascem do matrimônio são, segundo ele, apenas uma criação do Estado, submetidos unicamente ao Estado, de onde resulta que o primeiro e principal desses direitos familiares, aquele que é conhecido sob o nome de poder paterno, só pertence aos pais em virtude de uma suposta concessão da lei civil, e isso na forma e segundo a medida que agrada a esta conceder. Daí nasce também o direito que se arroga o Estado maçônico sobre a educação, que ele decora pomposamente com o nome de educação obrigatória e que é um dos pontos essenciais da agenda que a maçonaria anuncia e prepara para o futuro. Assim, o pai e a mãe, segundo esse horrível sistema, ao gerarem os filhos, exercem não uma função natural, mas uma função social. E eles só têm esses filhos por conta do Estado, que é de algum modo seu sucerano. E os filhos pertencem ao Estado antes de pertencerem aos seus pais, e o Estado tem jurisdição sobre eles antes de seus pais. Eis aí um despotismo horrível, grosseiro, que transforma as famílias em simples centros de criação a serviço desse tirano feroz, mestre de toda a juventude. Despotismo brutal e desumano que se ofereceu, contudo, como um novo dogma regenerador na humanidade na época da Revolução Francesa e que desde então tem sido, de um modo mais ou menos dissimulado, o fundamento obrigatório de todas as legislações inspiradas pela maçonaria. Contudo, esses princípios são falsos, monstruosamente falsos, contrários a todo direito positivo e natural. A família não é uma criação do Estado, pelo contrário, poder-se-ia dizer com muito mais razão que o Estado é uma criação, uma amplificação da família, visto que não se concebe o Estado sem famílias já existentes, agrupadas ou acrescidas pelo Constituidor. Os direitos da família não provêm, portanto, de uma concessão do Estado, e não é o Estado que confere ao pai sua autoridade paterna. No máximo, ele a reconhece, regulando seu exercício. Logo, é uma mentira, e uma mentira grosseira, dizer que os filhos pertencem ao Estado antes de pertencerem aos pais, ou que eles os geram para o Estado, e que esse pode dispor deles segundo sua vontade e bel prazer. Consequentemente, o princípio sobre o qual se fundamenta a educação obrigatória é mentiroso. O Estado não pode obrigar o pai a criar seu filho deste ou daquele modo, ou impedi-lo de criá-lo conforme sua vontade, segundo as regras e condições que lhe impõe sua consciência, de acordo com uma outra lei mais elevada. Assim, pretender impor aos povos este modo de considerar a instituição doméstica em seu princípio e em seus direitos essenciais é uma tirania antinatural, desumana, antissocial e antirreligiosa. Não é assim que a Igreja o entende, pelo contrário. Ela, que acusam de oprimir todas as liberdades, é tanto nisto quanto em todo o resto a guardiã zelosa dos direitos da verdadeira liberdade. Ela ensina que os pais têm filhos que lhes advêm de Deus, que os constitui pais unicamente com o propósito nobilíssimo de arranjar para si mesmo novos servos e novos herdeiros para seu céu, e também no intuito de dar à pátria bons e honestos cidadãos. A Igreja reconhece no pai e na mãe o direito e o dever de criar seus filhos para esse fim supremo. Todavia, ela é tão ciosa dos direitos da liberdade natural que se um pai e uma mãe
não pertencerem pelo batismo à sua jurisdição, ela se vê como impedida de intervir na educação da criança até que ela seja capaz de agir, de pronunciar segundo sua própria consciência. É assim que ela proibiu severamente de batizar os filhos dos infiéis contra a vontade de seus pais, exceto quando um desses, pelo menos, fosse súdito da Igreja pelo batismo. A Igreja considera como um atentado contra o direito natural a educação de uma criança pequena na religião cristã contra a vontade expressa de seus pais não batizados. E mais tarde, quando o filho alcançar sua maioridade, a Igreja não o admitirá na profissão religiosa sem a permissão de seus pais, enquanto esses precisarem de seu filho para suprir suas necessidades. O filho maior de idade será admitido pela Igreja a abraçar o estado religioso sem a permissão de seus pais somente nos casos em que sua recusa for absolutamente irracional e sem fundamento, visto que essa necessidade não existe. Com qual delicadeza a Igreja respeita todos os direitos naturais. Ela os respeita infinitamente mais que o naturalismo, que é apenas a falsificação do verdadeiro direito natural, assim como o liberalismo é a falsificação da verdadeira liberdade e o racionalismo a falsificação de tudo que é realmente racional. Todavia, ó cegueira, as legislações que se inspiraram nesse princípio cristão são chamadas de tirânicas e opressoras da dignidade humana. Acusam-nas de violar os direitos da natureza, profanar o lar doméstico. E aquelas, ao contrário, que a seita maçônica inspira a partir de seu materialismo grosseiro, são proclamadas livres, nobres, patrióticas, capazes de elevar o cidadão. É assim que se culmina diretamente nesta condição ignominiosa e abjeta da família, na qual os filhos são apenas algo da nação, buchas de canhão à disposição do chefe supremo, se esse se envolver em empreendimentos militares que tornarão seu nome odioso. Uma matéria para as fábricas, se não for o espírito militar, mas o espírito burocrático que predominar na nação. Eis aí ao que nos conduz, a passos gigantes, a maçonaria, à medida que seu sopro infernal consegue nos arrancar da Igreja. Ela emancipa o homem, é verdade, mas arrancando-o do seio e dos braços de uma mãe amabilíssima, e para submetê-lo com os pés e mãos amarradas ao regime da vara, único cetro conveniente para governar uma sociedade caída em uma abjeção tão profunda. Capítulo 13. Quanto diferem essencialmente o maçonismo e catolicismo em seus princípios sobre a propriedade. A propriedade é uma das demais instituições fundamentais da sociedade que sofreram a ação destrutiva do maçonismo. Logicamente, deveria ser assim. Uma vez destruída ou consideravelmente alterada a noção da família, cedo ou tarde a da propriedade, que se parece tanto com ela, deveria ter um destino análogo. Assim, o conceito maçônico da propriedade, conforme ao que vimos quanto ao casamento, nada mais é do que a destruição da propriedade. O maçonismo considera a propriedade não como um direito natural do homem, direito anterior à sua condição de cidadão, mas como uma criação do direito civil, subordinada, portanto, às disposições arbitrárias do Deus-Estado. É assim que vimos o Estado, por razões de pura conveniência pessoal, declarar como nula a propriedade sagrada que pertence a uma comunidade, uma propriedade que repousa, contudo, em direitos semelhantes àqueles da propriedade secular e privada. E assim como cria leis para a propriedade e divide as responsabilidades, assim ele regula seu gozo e transmissão, a tal ponto que o proprietário acaba se tornando nada mais do que o administrador de seus bens ou um tipo de arrendatário privilegiado. Tudo isso resulta da falsa noção que se tem dessa verdade, a mais delicada depois da do matrimônio. O Estado maçonicamente constituído passa, ainda que não o diga claramente, a se considerar como o mestre absoluto de todos os bens dos cidadãos, do mesmo modo que ele se considera como o mestre de todos os seus filhos. Com esse princípio, ele anula o direito sagrado da propriedade, de acordo com o seu bel prazer, assim como ele destruiu o direito da Igreja e de suas comunidades por meio da desamortização. Por meio das leis de desagregação,
ele torna impossível o uso livre dessa propriedade, uso que é essencial, por meio da faculdade tão amplamente concedida da expropriação forçada, ele expolia o cidadão pelos mais fúteis motivos contra a sua vontade, sem falar da simplicidade com a qual ele trata, assim como observamos, as questões de herança e transmissão de propriedade. Assim, o Estado maçônico, sem professar abertamente o socialismo, que ele abandona, não quanto ao fundamento, mas quanto à forma e ao nome, aos demagogos da rua e dos clubes, sem professar, digo, abertamente o socialismo, o Estado maçônico é em seu espírito, em seus fins e em vários de seus procedimentos perfeitamente socialista. É a tal ponto que, se o socialismo puro e sem véus conseguisse um dia prevalecer praticamente, ele não teria de inventar nada para implantar suas horríveis teorias. Bastar-lhe-ia generalizar os princípios que o critério maçônico e liberal estabeleceu precedentemente e daí deduzir todas as consequências lógicas e todas as aplicações. A doutrina do catolicismo sobre a propriedade é absolutamente o oposto de tudo isso. O catolicismo reconhece a propriedade como um direito natural e inerente à personalidade humana. Segundo o catolicismo, o homem é proprietário, assim como ele é sociável, assim como ele é homem por natureza, ou seja, pela vontade expressa de Deus. Assim, anteriormente a todas as legislações civis, o homem já era proprietário, e ninguém podia, por exemplo, despojá-lo do produto de sua caça ou do fruto da árvore que ele tinha plantado ou da obra de suas mãos. As legislações civis não podem, portanto, despojar arbitrariamente ninguém de sua propriedade. Elas não podem fazer outra coisa senão garantir e regular seu exercício para que o cidadão goze de seu bem sem prejuízo a outrem. Mas essas legislações não podem rasgar seus títulos sagrados e invioláveis, como se faz em nosso século, por tantas leis injustas que são, ao considerá-las segundo os princípios da moral e do direito, apenas atos de pilhagem legal. E a essa noção elevadíssima da propriedade, que de fato, assim como em relação à autoridade e à família, não é uma criação do homem, mas uma instituição divina. A essa noção da propriedade de direito divino, contrária a essa noção mentirosa da propriedade de direito humano, o catolicismo acrescentou a sanção do 7º mandamento do Decálogo, que muito mais do que a proibição do roubo é uma nova consagração do direito de propriedade. Esse mandamento proíbe o roubo e a rapina não somente aos particulares, mas aos estados e aos governos. E é apoiando-se nele que o Antigo Testamento amaldiçoa a memória da rainha Jezabel, que se apoderou da modesta vinha do pobre Nabom, e que a Igreja nos oferece, na história de seus bispos, a grande figura de São João Crisóstomo, se apresentando corajosamente diante da imperatriz Eudóxia para exigir a restituição de algumas moedas a uma viúva infortunada, de quem esta majestade imperial as tinha roubado. É assim que a Igreja entende o direito de propriedade e o 7º mandamento. A propriedade de direito humano ou de pura instituição civil, como entende e pratica o maçonismo, basta indicar aqui, está exposta, relativamente à sua segurança legal, aos mesmos riscos e perigos que mencionamos em outro lugar falando do matrimônio. Se a propriedade é uma pura criação do direito positivo humano, ela está sujeita, como esse, às variações e vicissitudes que podem provir de uma mudança de legislação. E como a legislação mudará com o poder legislativo, quando, por algum desses golpes da Revolução muito prováveis hoje, o país se impor uma Câmara composta de elementos socialistas, formando uma maioria parlamentar, essa Câmara poderá votar simplesmente a abolição da propriedade ou sua reorganização de acordo com o ideal do coletivismo, ou simplesmente sua divisão igual entre todos os cidadãos, conforme o sistema comumente admitido pelos partidários da teoria socialista. Uma Câmara legalmente constituída pode emitir um voto desse tipo e ninguém poderá legalmente nem impedi-la disso, nem censurá-la por isso. E não há jurisprudência no mundo, dados os princípios maçônicos, que possa qualificar esse voto de absurdo. Muito pelo contrário, ela deve reconhecê-lo como perfeitamente lógico, sobretudo se tal Câmara Socialista recordar, nas alíneas ou nas preliminares da sua futura lei, que tal abolição da propriedade não é algo novo, mas que ela já foi colocada em prática há alguns anos contra a Igreja sob o nome de desamortização,
e que graças a ela se vê figurar como proprietários muitos daqueles que hoje são detentores desses bens. Pergunto ao mais astuto jurisconsulto, admitindo as teorias maçônicas, o que se pode recriminar a tal lei. Os desafortunados que ela tem despojado poderão qualificá-la de atentado odioso e criminoso, mas o povo, a ciência e o bom senso serão forçados a chamá-la de legalidade. Tal é a consequência da exclusão da ideia de Deus das instituições humanas. Não há nenhuma dessas instituições que não permaneça como suspensa no ar, se lhe retiramos seu fundamento divino, porque a ordem sobrenatural é a condição indispensável da ordem natural. Tudo que tem relação com o homem pode, à primeira vista, subsistir durante certo tempo sem Deus, mas logo chegam a languidez e a morte. É assim que uma árvore da qual foi cortada secretamente a principal raiz não vê, desde o primeiro dia, seus ramos florescerem, mas, infalivelmente, ela não tardará a vê-lo secar e morrer pela falta da seiva necessária. É preciso notar, além disso, que aquilo que concerne o homem, sem deixar de ser sobrenatural e divino, pode ser simplesmente humano, como dissemos mais acima, a não ser que se torne francamente satânico. O homem não pode viver emancipado e sem um mestre, como ele sonha em seu orgulho insensato. Se ele destronar Deus, esse trono deixado vacante será imediatamente ocupado pelo demônio.